Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do Grupo MPP, para hoje colocar em evidência para vocês como dominar a língua portuguesa e, consequentemente, garantir a sua aprovação. Então, vamos que vamos. Vou bater um papinho aqui sobre alguns dos temas mais relevantes, mais importantes, mais frequentes. Boa noite, Regiane. Boa noite, Ronaldo. E vamos que vamos nessa batida forte, intensa, rumo à aprovação, rumo ao domínio da língua portuguesa para que você flua e seja muito bem sucedido e seja muito bem sucedido. Vamos que vamos. Eu quero colocar aqui um dos pontos em que mais há vício de linguagem no nosso dia a dia linguístico, a regência. Muitas pessoas em nosso convívio social dizem que assistem o jogo, dizem que assistem o filme, que assistem o programa, só que o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto, regendo obrigatoriamente a preposição a. Então, deveremos assistir ao jogo, deveremos assistir ao filme, deveremos assistir ao programa. Muitas pessoas dizem, o filho deve obedecer os pais, só que não. O verbo obedecer também é transitivo indireto e também rege a preposição a. Então, o filho deve obedecer aos pais. O filho deve obedecer aos pais. Eu devo obedecer ao contrato. Essa é a regência para o verbo obedecer. Então, repito, regência é um dos assuntos mais intensos com relação a vício de linguagem. Normalmente, mal empregamos a regência no nosso dia a dia linguístico. Então, eu vou colocar aqui para você alguns pontos importantes dentro desse quesito, resolvendo esta questão aqui. O método dos 50, ele é infalível. A partir do momento que você se utiliza do método dos 50, você tem, de fato, 50% da questão em suas mãos. Vejam só, a regência, aqui eu tenho o tema, é um dos tópicos dos conteúdos desta prova. Assinale a frase abaixo em que mostra a regência gramaticalmente correta. Aqui eu vou apresentar a você o verbo esquecer. Veja só, nós temos esquecer, estrutura não pronominal, e temos esquecer-se. Estrutura pronominal. Há diferença aqui. Se for simplesmente esquecer, esqueci. Deixa eu apagar aqui para melhorar. Esqueci meus óculos. E esqueci-me de meus óculos. Vejam aqui a diferença. Se for simplesmente esquecer, estrutura não pronominal, ele será verbo transitivo direto e não regerá a preposição de. Se eu falar esqueci de meus óculos, errou. Esqueci dos meus óculos, errou. Agora, quando for a estrutura pronominal, olha aqui, ó, esqueci-me, olha a estrutura pronominal, aí sim rege a preposição de. Esqueci-me de meus óculos. Aqui, com a estrutura pronominal, será transitivo indireto e regerá a preposição de. Aí a gente tem essa questão na opção A. O criminoso esqueceu da arma na cena do crime. Nós temos duas possibilidades para que fique certa essa construção. O criminoso esqueceu-se da arma ou o criminoso esqueceu a arma. Estrutura não pronominal, transitivo direto, sem a preposição de no complemento. Estrutura pronominal, transitivo indireto, com a preposição de no complemento. Logo, a opção A
ela tem desvio, segundo a norma culta da língua portuguesa. Muito cuidado com esses verbos: lembrar, lembrar-se, esquecer, esquecer-se, simplesmente lembrar, simplesmente esquecer, estrutura não pronominal, transitivos diretos, complemento sem a preposição de. Agora, lembrar-se, esquecer-se com estrutura pronominal serão transitivos indiretos e regerão, aí sim, a preposição de. Amém ou misericórdia, povo meu? Ficou claro isso aí? Foi para conta? Amém ou misericórdia? Aí eu vou dar sequência. O prisioneiro namorou com. O verbo namorar, ele é transitivo direto. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Namorar com é vício de linguagem. Namorar com é vício de linguagem. O verbo namorar é transitivo direto. Quem namora, namora alguém. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Então, o certo é: o prisioneiro namorou a advogada por 2 anos. O prisioneiro namorou a advogada por 2 anos e não namorou com. Outra, a opção C. O prefeito entregou o prêmio Os Melhores Policiais. Opa, olha aqui. Verbo entregar, ele é bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto. Quem entrega, entrega algo, mas entrega algo a alguém. O verbo entregar, repito, ele é verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui, ó, o prefeito entregou o prêmio aos melhores policiais. O prefeito entregou o prêmio aos melhores policiais. Aí eu vou resolver a questão com a opção D, ó. O verbo implicar. Neste texto aqui, o verbo implicar está no sentido de causar, acarretar. Há um vício de linguagem. Muitas pessoas em nosso convívio social falam assim: ah, falta violenta implica em expulsão. Má administração financeira implica em dívida. Só que não. O verbo implicar, no sentido de causar, acarretar, ele é verbo transitivo direto. Não regerá preposição em. Então, falta violenta implica expulsão. Má administração financeira implica dívida. Logo, a prisão implica a aplicação de uma pena, perdão. A prisão implica a aplicação de uma pena. Então, o verbo implicar é o único que está bem regido nas opções apresentadas. Resposta D. Delta, eis a solução para o nosso problema. O que eu quero colocar aqui, para que você domine a língua portuguesa e gabarite em sua prova de concurso, é com relação também a essa situação de vício de linguagem. Na maior parte dos nossos momentos, estamos em situações informais, junto a amigos, junto aos familiares, então não nos importamos em estabelecer o traço linguístico correto, padrão segundo a norma culta. É algo normal, é o que acontece normalmente. A informalidade linguística, o ambiente informal nos leva a isso. Porém, precisamos ter cuidado, precisamos ter o domínio da situação para que saibamos aliar o momento da informalidade e o momento da formalidade. Dominemos então a língua e gabaritemos a partir desse domínio. Amém, queridos? Ficou clara essa primeira questão? Amém? Dê o like aí, por gentileza, para sejamos aqui nós do MPP cada vez mais bem-sucedidos. E eu quero colocar também para você em evidência: quem não tem o meu Instagram, pode me seguir lá pelo Instagram, professor_Arnaldo. Lá no meu Instagram verá toda a minha agenda aqui pelo MPP, as aulas ao vivo, as programações novas que virão. Então, faça isso lá, siga-me lá, professor_Arnaldo, professor_Arnaldo. Ok? Vamos que vamos. Foi-se a primeira questão. Vou à segunda questão em uma outra situação de regência. Muito importante. Então, vamos à segunda questão, ao segundo momento.
Método dos 50, o infalível método dos 50. Então vamos lá. Ela começa a escorrer como areia por entre os dedos. A regência do verbo destacado está de acordo com a nossa gramática normativa. Perfeito. Então eu destaquei tudo direitinho, tudo bonitinho, para chegar a o que vem na sequência. Aponte em qual das alternativas a seguir ocorre, um desvio da norma culta no tocante à regência verbal. Agora, precisamos observar a opção em que haja um desvio, segundo a norma culta da língua portuguesa, no quesito regência verbal. Vamos solucionar este problema aqui. Assistiremos ao filme. Opa, o verbo assistir aqui está no sentido de ver, presenciar. Lembra que eu falei lá no início? Assistir no sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto, rege a preposição a. Então, assistiremos ao filme. Boa noite a todos que chegaram aqui agora e não falei, tá? Boa noite a todos, meus queridos, minhas queridas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então, assistir no sentido de ver, presenciar, olha aqui, ó, rege a preposição a. Então, assistiremos ao filme. Assistiremos ao filme. Essa construção é correta, então não é ela. Precisamos observar aqui tem desvio. Opção B, olha o verbo preferir, um dos mais empregados com vício de linguagem. A maior parte das pessoas do nosso convívio social diz que prefere mais praia do que piscina, prefere mais suco do que refrigerante, ou prefere praia do que piscina, ou prefere suco do que refrigerante. Só que não. Sempre preferiremos uma coisa a outra. Sempre preferiremos uma coisa a outra. Então, prefiro praia a piscina. Prefiro verde a azul. Prefiro suco a refrigerante. E vejam o que está escrito na opção B. Prefiro ler um bom livro a perder horas preciosas em redes sociais. Então, nesta construção, é muitíssimo bem empregado quanto à regência, o verbo preferir. Então, não é essa que vamos marcar. Precisamos marcar a que tem desvio, segundo a norma culta, no que diz respeito à regência verbal. Deixa eu ver aqui, Alessandra. Ah, isso aí, Alessandra. Você vai pegando essa prática aí, você vai tendo a percepção, vai tendo domínio da situação e vai ficando mais perceptiva com relação a isso. E se você tem uma pessoa junto a você, mais próxima, mais íntima, dá um toque, se de repente está cometendo algum desvio na escrita ou na fala, mais discretamente, até para ajudar a pessoa, né, a fluir melhor nesse sentido, tá bom? Mas é isso aí, muito agradecido, Alessandra, porque você está sempre presente aqui, nos dando esse prestígio, eu fico muito feliz com sua presença a cada momento aqui, assistindo às minhas aulas, com sinal de crase, ou sem, porque é um pronome possessivo feminino, é facultativo do sinal de crase. E estou falando aqui, ó, a situação, assistindo às minhas aulas, novamente falo, com sinal indicativo de crase, tá bom? Assistindo às, no sentido de ver. E vamos que vamos. Espirrou. Assim que aspirou, olha aqui, eu quero destacar o verbo aspirar. O verbo aspirar está no sentido de respirar e o verbo aspirar pode estar no sentido de almejar, desejar, pretender. Aqui está no sentido de respirar. Neste sentido de respirar, ele será verbo transitivo direto, logo, não regerá complemento iniciado por preposição. Então, aspirou o perfume. Aspirou o perfume. Então, aqui nós temos uma situação de desvio gramatical. Vamos só confirmar a letra D. Já falei do verbo obedecer, verbo transitivo indireto, rege a preposição a. Quem obedece, obedece a. Juntam-se a preposição que vem do verbo obedecer
mais o AS artigo admitido pelo substantivo ordens, resulta nesse AS com sinal de crase. Então, a opção D está correta. Desvie o A na opção C. Eis a solução para o nosso problema resolvida. Amém ou misericórdia? Maravilha, Paulo. Amo-te. Se for para mim, amo-te também. Perfeito. Na colocação pronominal. Eis aí a opção C, solucionando o nosso problema na questão número 2. Então, cuidado. Procurem dominar regência verbal. Procurem dominar regência verbal, um dos assuntos mais presentes em nossos concursos. E a regência é um dos assuntos mais utilizados também em nosso dia a dia linguístico. Vamos que vamos adiante. Próxima questão. Crase. Crase, na nossa escrita, é algo assim muito presente e que gera aquele impacto de dúvida. Sempre vamos parar assim, epa, escrevi aqui com ou sem sinal indicativo de crase, com ou sem. Aqui nós temos uma regra aqui do LPP, do método LPP, que eu proponho para você. Fragmentar com convicção. Fragmentação e convicção. Fragmentação, quando você vai reduzindo cada vez mais a questão pelo domínio que você tem e chegando convicto à solução do problema. Então, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal de crase, olha aqui, o tema da questão é crase, está corretamente empregado em. Vamos lá. Braille foi forçado a superar. Deixa eu trocar aqui a cor para melhorar aqui a nossa observação. Superar, verbo. Diante de verbo, não tem sinal de crase. Então, eu elimino a opção A. Opção B, o professor referiu-se a um aluno. Este um aqui, ó, artigo indefinido. Diante de artigo indefinido, sem sinal de crase. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização. Opa, oficialização, termo feminino. Será que tem crase? Vamos ao verbo. Vamos à regência do verbo. Consolidar algo, verbo transitivo direto. Ou seja, não rege a preposição a. Logo, não haverá sinal de crase, porque esse a aqui é somente um artigo. Então, não é a opção C. Opção D. Ele queria se ensinar a todos, pronome indefinido. Diante de pronome indefinido, sem sinal indicativo de crase. Agora, a solução para o nosso problema. Todos estavam à espera de. Aí você pode estar falando, Arnaldo, esse espera não é o verbo? Não. Esse espera aqui é um substantivo feminino, que é derivado do verbo esperar. E aqui nós temos terminando em D. Então, isso aqui é uma locução prepositiva feminina. A regra diz que, diante de locuções adverbiais femininas, diante de locuções conjuntivas femininas, diante de locuções prepositivas femininas, haverá o sinal de crase. Por isso, a resposta está aqui na opção E. Eco. Fale comigo, povo meu. Amém ou misericórdia? Boa noite, Mônica. Amém ou misericórdia? Luz para o mundo, nós temos aqui no MPP um módulo de língua portuguesa completinho. Depois a Suelen vai colocar aí para você o link, para você acessar, para que você veja os valores e você vai
amar esse módulo completo de língua portuguesa, porque eu estou nele dando as dicas fundamentais, determinantes do português, do básico até o mais sofisticado, para que você seja bem-sucedido ou sucedida, luz para o mundo. Tá? Vai ficar amém. Você indo lá ao meu módulo, adquirindo esse módulo completo de língua portuguesa, será amém geral. Amém geral. Olha aí a Suelen colocando aí para entrar em contato com ela para que você obtenha todas as informações. Boa noite a quem está chegando aí. Então, nessa questão, a solução para o nosso problema está na opção E, eco. Amém ou misericórdia, meu povo? Fale comigo aí, povo meu. Vou adiante, hein? Próxima questão, ainda sobre o tema crase. E aí a gente tem o método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor forma possível. O emprego do sinal indicativo de crase na palavra destacada é obrigatório, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, vamos lá. A modificação ambiental, vou colocar o verde, sem limite, levou à formação levar. O verbo levar rege a preposição a. Formação é um substantivo feminino que admite o artigo a. A mais a, então aqui teremos sinal de crase. Opa, mas vamos ver as outras. Vou trocar aqui a cor novamente. A principal consequência apontada pelos estudiosos a favor termo do gênero masculino, sem sinal de crase. O direito ao meio ambiente é coletivo e deve ser garantido a todos. Todos, pronome indefinido, sem sinal indicativo de crase. Os cientistas buscam várias soluções para que os problemas ambientais, a começar é verbo, logo, sem sinal de crase. Os rios que desaparecem em períodos de estiagem passam a ter verbo, sem sinal de crase. Logo, a opção A é confirmada como solução para o nosso problema, viu? Fragmentação com convicção. Eu vou fragmentando a partir do domínio da regra, eu chego tranquilamente à conclusão. Opção A, na questão número 4, povo meu. Amém ou misericórdia? Fale comigo, por gentileza. Amém ou misericórdia? Número 4, opção A, alfa. Tá fluindo, meu povo? Vamos que vamos, hein? Próxima questão, então. Agora vejam só, método 250. Sempre. A palavra destacada, olha aqui, deve, hajam, levou, tem, foram. Vejam que é só verbos, então a questão é de concordância verbal. A palavra destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa precisamos marcar a opção correta no quesito concordância verbal. Olhem só, a maioria das regras de convivência entre funcionários e gerentes deve seguir. Maioria é o núcleo desse sujeito, então deve estar em concordância com esse núcleo. Logo, a princípio, a opção A é a solução para o nosso problema. Vamos ver as outras para confirmar ou não. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não hajam acidentes graves. Opa! Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. Como verbo impessoal, deve se manter na terceira pessoa do singular. Então, haja. Haja. Então, não é a opção B. Fui eu que levou. Opa! Com o pronome que, o verbo vai concordar com o antecedente dele. O antecedente do pronome que é o pronome eu. Eu levou? Não. Eu levei. Então, fui eu que levei. Fui eu que levei. Eu levei e não eu levou.
D, mais de uma empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia, singular. Então, o tem singular é sem acento. O tem singular é sem acento. É assim, ó, ele, singular, tem. E eles, plural, tem com acento. Como aqui é uma empresa de tecnologia singular, não pode ser o tem com acento, porque ele é plural. Vai ser o tem sem acento, porque é singular. E agora, vejam só, o gerente, o diretor de pessoal e eu, ou seja, o gerente, o diretor e eu, ou seja, eu e mais alguém, somando, vai equivaler a nós. Eu e mais alguém, somando, vai equivaler a nós. Então, não pode ser foram, e sim fomos. Porque sempre quando houver eu e mais alguém, somando, vai equivaler a nós. Então, nós foram, não. Nós fomos. Logo, a solução para o nosso problema está na opção A. Alfa. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo aí, por gentileza. Tá fluindo? Vamos que vamos, então. Próxima. Trouxe uma questão aqui da temida CESP-Sebrasp, com estilo certo, errado, né? Aquele temor, ih, meu Deus, não posso errar uma, se eu errar uma, eu vou perder uma que eu acertei. Esse é o quesito utilizado, né? CESP e UNB. Vamos fazer uma questão dessa banca, dessa organizadora aqui? Então vamos lá. No trecho, cada um de nós vislumbra o norte da justiça. A flexão verbal, da forma verbal, na primeira pessoa do plural, vislumbramos, prejudicaria a correção gramatical do texto. Então vamos lá. Vejam bem. Quando nós tivermos a expressão cada um, mesmo que seguida de um determinante plural, no caso aqui de nós, só haverá uma possibilidade de concordância. O verbo só poderá concordar com cada um, nunca com de nós, no caso aqui, nunca com o nós. Então, quando houver a expressão cada um, seguida de determinante, mesmo que determinante plural, só teremos uma possibilidade de concordância. O verbo só poderá concordar com cada um, nunca com o nós. Então, cada um de nós vislumbra, nunca cada um de nós vislumbramos. Então, diz assim, ó, a flexão da forma verbal na primeira pessoa do plural vislumbramos prejudicaria a correção gramatical do texto. Prejudicaria, sim. Prejudicaria, sim. Então, é certo o que se diz nesta afirmativa aqui. É certo. Se eu trocar vislumbra por vislumbramos, prejudicaria, sim, a correção gramatical do texto. Então, é certo o que se afirma aqui. Certo. Certo. Quando houver no sujeito a expressão cada um seguida de um termo plural, o verbo só poderá concordar com cada um. Por isso que é certo o que se diz aqui. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo aí. Questão capciosa, hein? Questão CESP-UNB sempre é capciosa. Amém ou misericórdia? Fale comigo aí. E vou... Ficou misericórdia, Elzimar? Ah, poxa, mas vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Dê o like aí, hein? Dê o like aí e também me siga lá pelo Instagram, professor_Arnaldo. Professor_Arnaldo. E eu vou me embora com a última questão agora aqui. Depois o Marcão vai voltar às 8 horas com matemática nessa dobradinha. Nós temos na nossa dobradinha todas as segundas e terças. Segundas-feiras, às 19, Renato, e às 20 horas, eu. Às terças-feiras, às 19, eu, e às 20, o Marcão. Todas segundas e terças, dobradinha MPP, Matemática e Língua Portuguesa. E vou à última questão. Método 250. A frase em que a palavra destacada respeita
as regras da concordância nominal, de acordo com a norma padrão da língua. Olha só, gente, vou começar aqui. A palavra muitos, conhecidos. Conhecidos é adjetivo. A palavra muito, quando direcionada a adjetivo, ela fica invariável. Então, Braille e seu método são muito conhecidos, são muito conhecidos. Então, não é a opção A. B. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram não ficaram sós, ou seja, sozinhos, não ficaram sós, tá bom? Indo adiante, há bastante razões. Opa, a palavra bastante está direcionada aqui à palavra razões, que é um substantivo. A palavra bastante junto a substantivo vai concordar com o substantivo. Então, bastantes razões, bastantes razões. A letra E eu vou eliminar, ó, menos jamais, sempre menos, palavra invariável. Logo, a solução do nosso problema está na opção D, meio desorientados, certo? Desorientados é adjetivo. A palavra meio junto ao adjetivo, ela fica invariável. Então, os alunos ficaram meio desorientados, elas estão meio preocupadas, todos estão meio chateados. A palavra meio direcionada a adjetivo, ela fica invariável. Então, a solução para o nosso problema está na opção D, delta. Amém ou misericórdia, povo meu? Deixe seu like aí, por gentileza, deixe seu like aí, encha aí essa live aqui com like, por gentileza. E eu quero, antes de encerrar, fazer um convite a você. Do dia 17... Espera aí, apaguei aqui. Do dia 17 ao dia 12 ao dia 17 de setembro, perdão, estou até emocionado aí, falei até errado, nós vamos ter a Semana do Português para Concursos com o método LPP, fragmentação com convicção, para você aprender a gabaritar qualquer prova e passar no concurso. Serão 4 aulas ao vivo e gratuitas. A Suelen vai colocar o link para você se inscrever, para você se matricular nessa aula, nessa Semana da Língua Portuguesa, que vai ter início no dia 12 de setembro. E conto com você, conto com sua presença, para que juntos aqui articulemos grandes momentos com a língua portuguesa, deixando você de uma forma mais leve, mais suave, dominando a língua portuguesa a partir do método LPP, fragmentação com convicção. Repito, ó, de graça, 4 aulas ao vivo e gratuitas, do dia 12 ao dia 17 de setembro. Aguardo você e será uma alegria, será um prazer inenarrável ter você comigo nesses dias, a partir do dia 12 de setembro. Amém? Um forte abraço. Ó, o link, a Suelen está colocando aí o link em que você poderá fazer a sua inscrição, a sua matrícula para essas aulas para a Semana da Língua Portuguesa, a partir do dia 12 de setembro. Deixo aqui, então, meus queridos, meus amados, um forte abraço e aguardo vocês na próxima semana, segunda e terça, com a dobradinha MPP. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Ana, a gratidão é toda minha por sua presença aqui e pela presença de cada um de vocês aqui, me abençoando e abençoando a nós aqui do grupo MPP. Gratidão a você, Rejane. Um forte abraço. Tchau, tchau. Um beijo. Até a próxima.